eu quero perguntar a vocês nesse dia: quão pequeno você se acha? Quando você olha para a tua vida, nas tuas situações aí do dia a dia, qual o tamanho que você se enxerga? Quão pequeno você se enxerga? Quão limitado, tímido, incapaz, fraco, fragilizado. Quão pequeno você se sente? Tem pessoas que não se sentem à vontade, às vezes, nem de entrar num restaurante, numa loja. Às vezes a pessoa nem sabe dos preços daquele lugar, mas só pela aparência do lugar, a pessoa já não tem coragem de entrar, a pessoa se sente menor, ela já pensa assim: isso não é para mim. Para mim tem que ser menos, para mim tem que ser algo mais simples. Então eu quero perguntar para você: como você se enxerga? Qual o teu alto valor? Que valor que você tem dado para você mesmo? Você tem sido uma pessoa que sente muito medo, medo de tudo, medo de se relacionar com outros? Sabe, amados, às vezes a gente já foi tão ferido, às vezes a gente já foi tão frustrado, a gente já se decepcionou tanto, que a gente começa a achar que as amizades não valem a pena, que os relacionamentos não são para nós, que a gente faz mal para os outros, ou que os outros vão fazer mal para a gente. Aí a gente começa a se isolar. Quão pequeno você se acha? Às vezes, é até mesmo a nossa condição física. Às vezes a gente se acha pequeno, pequeno mesmo, em estatura. Como as pessoas por aí sofrem bullying, né? Se você é pequeno, você sofre bullying porque você é pequeno. Se você é alto demais, você sofre bullying porque você é alto demais, porque você é uma vareta, porque você... Se você é magro, você sofre bullying porque você é magro. Se você é gordinho, é cheio, é muito gordo, enfim, você sofre bullying por causa disso. Então, assim, às vezes até a nossa aparência é uma limitação para nós. Às vezes nós nos sentimos pequenos por causa da nossa aparência. Quantas vezes a gente pensa assim: nossa, hoje eu gostaria de ir visitar minha amiga, mas eu não vou. Ah, eu não vou porque eu não fiz a unha. Ah, eu não vou porque eu não fiz a sobrancelha. Ah, eu não vou porque a raiz do meu cabelo tá feia. E aí, muitas vezes nós deixamos de ter uma comunhão com uma amiga, e isso porque deveria ser uma amiga, mas porque a gente está ali tão preocupado com a aparência que isso é uma limitação para nós. Nós nos sentimos inferiores, nos sentimos pequenos, despreparados e falamos: não, hoje eu não estou pronta para ter um relacionamento com essa pessoa. Então eu quero te perguntar: quão pequeno você se acha? Às vezes, nós estamos sendo tão assolados pelo diabo, estamos sendo tão opressos, tão oprimidos pelo diabo, que a gente fala: meu Deus, eu sou muito pequeno, eu não tenho força para lutar contra isso. Eu não tenho força para lutar contra essa opressão, essa coisa maligna que veio sobre a minha vida. Eu me sinto pequena, eu não tenho condições de lutar com isso. Então eu quero te perguntar: quão pequeno você se sente?
Queridos, tantas coisas exteriores podem colocar limitações na nossa vida, mas a palavra de Deus, ela diz que aquilo que nós cremos é. Então, quando a gente se sente pequeno, quando a gente se sente limitado, isso passa a ser uma verdade na nossa vida. Porque a palavra não mente. Aquilo que nós cremos é. Aquilo começa a ser verdade para nós. E a gente vai se afundando nesses sentimentos de pequenez, seja por bullying, seja por medo, seja por timidez, seja por fraqueza mesmo, por fragilidade, aqueles tempos que você está se sentindo deprimido, está se sentindo fracassado, derrotado. E a gente começa a achar que tudo é maior que a gente, que tudo é mais forte que a gente, que todas as outras pessoas são mais importantes do que a gente, que as coisas boas desse mundo não são para nós. A gente começa a se contentar com pouco, porque a gente está se sentindo pequeno. Então qualquer coisa tem que estar bom para nós. Afinal, queridos, eu quero ler para vocês uma palavra que está em Provérbios 30, do 24 ao 28. Diz assim, olha: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Primeira coisa, as formigas são um povo impotente. Todavia, no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A aranha que se apanha com as mãos está nos passos dos reis, que significa nos palácios dos reis. Queridos, Deus sempre usa a natureza, coisas visíveis para nós, coisas com as quais nós podemos nos comparar. Deus sempre usa a natureza para nos ensinar, para nos edificar. Aqui, o Senhor mostrou 4 coisas das mais pequenas que existem na terra. Só que essas 4 coisas, tanto a formiga, como o coelho, como o gafanhoto, como a aranha, eles têm sabedoria. Queridos, você consegue imaginar um negócio desse? Foi Deus que deu sabedoria para a formiga. Pensa bem. Aquela história, a gente desde pequenininho escuta aquelas fábulas, né? Da cigarra e da formiga. Que enquanto a cigarra só queria cantar, a formiga ia lá trabalhando, porque ia chegar o inverno. E aí depois no inverno a cigarra ia passar fome e a formiga não ia passar fome. Pois bem, essa sabedoria, essa estratégia que a formiga tem, é uma estratégia, é uma sabedoria que Deus deu para ela. Você imagina que Deus deu sabedoria para a formiga? Deus deu sabedoria para o gafanhoto, porque Deus deu uma estratégia para ele também. O gafanhoto faz diferente da formiga, mas o gafanhoto, como ele não tem rei, eles mesmos se organizam e se dividem em bandos para poder ir fazer o que tem que fazer. Mas foi Deus que deu essa estratégia para o gafanhoto. Deus deu estratégia para a aranha.
pode ir na casa maior que for, na casa mais chique que for. Você pode ir num palácio. Você pode ir visitar um castelo, um museu, onde você quiser ir. Se você observar bem detalhadamente assim, em algum cantinho, você vai ver uma teia de aranha. Ou ela tá lá no lustre, ou ela tá no alto, assim, no cantinho da parede. Normalmente, elas vão pro alto e elas estão lá. Pois foi Deus quem deu essa estratégia para a aranha. Deus deu uma ousadia para a aranha. Ela entra aonde ela quiser. Não tem um lugar que esteja livre de teias de aranha. Pode ser a casa mais requintada, o lugar mais requintado, pois a aranha arruma um jeito de estar ali, de poder entrar ali. O coelho, quem deu estratégia para o coelho? Foi Deus. Deus deu sabedoria para o coelho. O coelho, ele tem os olhinhos na lateral da cabeça. Por quê? Porque ele é uma presa. Então, ele não pode ter os olhos só na frente, porque ele tem que estar atento a qualquer movimento dos predadores que a qualquer momento pode dar o bote nele. Por isso os olhinhos dele são nas laterais. Então, assim, o coelho, ele sabe que ele é presa. Ele sabe que ele é frágil. Ele sabe, ele reconhece a fragilidade dele. Então, o que ele faz? Ele não vai fazer a toca dele num lugar onde um outro animal pode vir ali e desencavar e pegar ele. O coelho, ele pula. Então, ele pula, ele procura um lugar e ele faz a toca dele, a casinha dele, nas rochas. Ele se esconde nas rochas, onde o animal, outro animal predador, não vai conseguir alcançar ele. Então, queridos, o que eu quero chamar a tua atenção? Cada animalzinho aqui é diferente um do outro. Um pula, o outro voa, o outro rasteja, mas Deus deu uma sabedoria para cada um deles. Deus se preocupou com isso. Dentro das limitações deles, das fragilidades deles, das impotências deles, das incapacidades deles, Deus deu ali uma quantidade de sabedoria para eles conseguirem sobreviver, viver. Agora eu quero perguntar a você, se Deus deu sabedoria para a formiga, será que Deus não deu sabedoria para nós? Se Deus deu ousadia para a aranha, para ela entrar onde ela quiser, será que Deus não deu mais ousadia ainda para a gente? Será que Deus não deu ainda mais sabedoria para a gente? Deus sabe que nós precisamos. De todos esses animais aqui, todos são diferentes, mas uma característica em comum eles têm. São sábios. Têm sabedoria de Deus. Porque eles não têm capacidade de estudar, de aprender. É algo que nasceu com eles. Da mesma forma, eu creio que nós somos mais importantes do que uma formiga. Nós somos mais importantes do que uma aranha. Nós somos mais importantes do que um coelho. Nós carregamos o Espírito de Deus. A nossa vida não é somente para nós mesmos. A nossa vida tem propósito, tem missão que envolve os outros, que alcança os outros. A palavra de Deus diz assim, eu vou fazer uma ajudadora para Adão, porque não é bom que o homem esteja só. A palavra diz que nós devemos andar de dois, porque quando um cair, o outro ajuda a levantar. Então nós fomos feitos para vivermos em sociedade.
Nós fomos feitos para ter relacionamento. Então, a nossa vida, o propósito da nossa vida, não pode se limitar a nós mesmos, a olharmos só para o nosso umbigo, só para as nossas necessidades. A nossa vida, ela tem um propósito que sempre alcança o outro. Se nós somos tão importantes assim, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Deus soprou o sopro de vida dele, o Espírito dele dentro de nós, é o Espírito dele que habita dentro de nós, então nós somos muito valorosos, nós somos mais importantes do que todos esses animaizinhos que está dizendo aqui em Provérbios. Então, se nós somos mais importantes, se nós temos propósito que vai além da nossa vida, porque esses animaizinhos aqui, eles vivem para comer, eles vivem para eles. Eles se ajudam ali na comunidadezinha deles, mas é muito mais limitado do que nós. Então, queridos, se Deus entregou sabedoria para eles, imagina para nós. Nós já nascemos com sabedoria. Nós já nascemos porque Deus sabe que assim como a formiga que se sente impotente, quantas vezes nós nos sentimos impotentes? Olha aí agora essa situação que nós estamos vivendo dessa pandemia, a gente se sente impotente. O que nós podemos fazer? Não, nós podemos orar. Nós temos capacidade de orar, de mover as coisas através da oração. Mas Deus sabe que tem situações que nós estamos impotentes. Eu falei numa outra live. Quem quiser depois procura no canal, no canal do YouTube, que chama-se Inspire-se. Procura essa palavra que eu falei sobre as nossas estações, as estações da vida de uma pessoa. Falei lá que quando nós vivemos presos no passado, nós sentimos impotência. Por quê? Porque não tem como a gente mexer no passado. O passado não volta. E se a gente ficar preso lá, remoendo lá, nós vamos sentir remorso. O que é o remorso? Remorso é sentir de novo, é moer de novo. Você já viu uma cana, quando a gente vai fazer caldo de cana, que a gente passa a cana naquela máquina, já passou uma vez, já moeu, né? Já sofreu, a cana já moeu ali. O remorso é a gente passar de novo, é remoer de novo. Quando nós vivemos aprisionados no passado, pelos traumas do passado, pelas tristezas do passado, até mesmo pelas alegrias do passado. Só que quando nós vivemos com a nossa cabeça lá, as nossas memórias lá, nós nos sentimos impotentes hoje, porque hoje as coisas mudaram, não é mais a mesma coisa. Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O Senhor quer que a gente preste atenção no hoje, no presente. O que passou, passou. Quando nós perdemos... Quer ver uma outra situação que a gente se sente impotente? Quando nós perdemos um ente querido. Queridos, nós nos sentimos impotentes. Não há nada que nós possamos fazer. Eu aqui, o pastor, a gente já chegou... E sempre que é necessário a gente ora até para ressuscitar o morto. Não aconteceu ainda, viu, amados? Mas se um dia acontecer, glória a Deus. Mas é uma sensação de impotência, né? A gente tem que fazer pelas pessoas em vida mesmo. Porque depois não tem o que fazer, é a soberania de Deus. Aí é aceitar a vontade do Senhor e esperar a cura no nosso coração. Mas é uma sensação de impotência. Então, a formiga, como o versículo está dizendo aqui, as formigas são um povo impotente. Porque elas são impotentes, elas são pequenininhas, elas são limitadas. Elas reconhecem a situação de impotência delas. Nós também reconhecemos a nossa situação de impotência. Há situações
situações na nossa vida que nós somos mesmo impotentes. E nós precisamos reconhecer isso, somos impotentes para algumas coisas. Amém? Mas precisamos reconhecer também que o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá estratégia para lidarmos até mesmo com as situações de impotência. Ele não deu uma estratégia para a formiga? A formiga é impotente, então ela vai ser prudente. Ela vai se organizar. Ela não pode ser preguiçosa. A formiguinha tem lá as estratégias dela, da mesma forma. Quando nós nos sentimos impotentes, o Senhor, Ele deu sabedoria para nós lidarmos com a impotência das nossas vidas. Da mesma forma, os coelhos, eles reconhecem, eles sabem das fragilidades dele. A palavra aqui de Deus diz: os coelhos são um povo débil. Contudo, eles fazem a sua casa na rocha. Queridos, nós precisamos sim reconhecer a nossa fragilidade. Quando nós reconhecemos que nós também somos fracos como os coelhos, que nós também podemos ser uma presa, nós precisamos também construir a nossa casa na rocha, assim como os coelhos fazem, e a nossa rocha é Jesus. Nós precisamos guardar a nossa vida, fazer a nossa toca, a nossa casa, debaixo da sombra do Onipotente, porque é Ele que vai nos guardar dos predadores. Existem muitos predadores. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os governadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade. O Senhor está falando do diabo, dos demônios, que se nós não compreendermos que nós precisamos estar na rocha, nós seremos presas fáceis na mão desses predadores. Eu não sei você se você já se sentiu num covil de lobo. Às vezes nós lidamos com pessoas que são os ímpios. O que são os ímpios, queridos? Olha, eu vou resumir para você o meu entendimento sobre ímpio. Para mim, ímpio é todo aquele que não é filho de Deus, que não se porta como filho de Deus, que não aceitou ainda o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Para mim é o ímpio. E o ímpio, quando ele não é temente a Deus, a pessoa quando ela não é temente a Deus, ela se rende a outros deuses. Porque não tem meio termo, ou você está na luz ou você está nas trevas. Para mim, os filhos estão na luz, os ímpios estão nas trevas, estão sendo governados pelas trevas, vivem num mundo de escuridão, de cegueira. E essas pessoas que estão na cegueira, elas são facilmente conduzidas pelos espíritos malignos para prejudicar aqueles que são os filhos. Então eu não sei se você já se sentiu num lugar, num ambiente, às vezes é o seu trabalho, às vezes é até na sua família, algum lugar que você se sente num covil de lobos. Você está ali no meio de ímpios. Pessoas que não servem a Deus. Às vezes até falam de Deus, mas Deus só mora na boca. Deus não mora no coração delas. Deus só mora na boca. Deus não mora nas atitudes delas. E essas pessoas, no momento que elas tiverem oportunidade, elas vão tentar puxar o teu tapete. No momento que elas precisarem, elas vão falar: ah, é? Farinha pouca? O meu pirão primeiro. E vão pensar nelas. São pessoas egoístas. Eu não sei se você já se sentiu assim, se você já passou por essas situações, mas eu quero te dizer que nessas situações somos frágeis. Tem ali inimigos, espírito maligno, agindo através de pessoas, através de situações para nos prejudicar. E aí, o que fazemos? Nós precisamos estar escondidos na rocha.
fazer igual o coelho faz, se esconde na rocha, meu irmão. Entenda que realmente há uma conspiração contra nós. E muitas vezes nós não conseguimos lidar com isso. Nós precisamos recorrer a Deus. Contar mesmo com a ajuda do Senhor Jesus. Outra coisa, os gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei. Contudo, então quer dizer, eles não têm uma pessoa que diga para eles o que fazer, que dê uma direção para eles, que ajude a governar eles. É diferente, por exemplo, das formigas. As formigas nós sabemos que tem lá uma que é a rainha, né? Os gafanhotos aqui é uma outra população. É uma população que não tem rei. Então o que eles fazem? Aí o Senhor deu uma estratégia para eles. Todos saem, então não pode ter o folgado. Sabe assim, meu amado? Sabe igual aqueles crentes 6 horas? Sabe os crentes 6 horas? Ora por mim. Ora por mim. Aquele que não quer buscar Deus, que não quer sacrificar, que não quer jejuar, que não quer pagar preço, mas que alguém quer que alguém faça por ele. Os gafanhotos não são assim, não. A palavra aqui diz assim: todos saem. Então, ninguém fica para trás, ninguém fica na aba de ninguém. Todos saem para a guerra, né? Todos saem. E em bandos eles se repartem. Então, eles mesmos se organizam. Eles não precisam ter um rei. Eles não têm alguém que organize eles. Então, eles mesmos se organizam, eles se repartem e fazem o que tem que fazer. E nós? Como que nós fazemos? Nós precisamos entender que Deus nos fez para relacionamentos. Deus nos fez para nós também andarmos juntos. Por isso que Jesus fala, Jesus usa muitas parábolas, muitas comparações, e ele fala que nós somos ovelhas. Nós precisamos andar em rebanho. Então nós precisamos sim ter relacionamentos. Quando nós ficamos nos isolando, não querendo nos relacionar, evitando relacionamentos com pessoas, grande chance do inimigo tá tentando te influenciar, te oprimir e te conduzir a isso. Por quê? Porque Deus fala o contrário. Deus fala que nós temos que andar de 2. Um ajuda o outro. Deus fala que nós somos como ovelhas, nós precisamos andar em rebanho. Então, quando a gente está com resistência com outras pessoas, quando a gente não quer se fazer amizade, se relacionar, é porque a gente está machucado, a gente está ferido, a gente está precisando de cura e a gente tem que ficar muito atento para que isso não seja uma estratégia do inimigo para nos isolar e nos arrebatar. Porque a palavra de Deus diz que o inimigo ele busca quem ele possa tragar. Que ele busca aquele que está andando sozinho. É mais fácil. Por isso que nós temos que andar em grupo, um orar pelo outro, guardar a vida do outro em oração, um cobrir a vida do outro em oração. É assim que nós devemos andar. Então, reconhecer a importância de vivermos em sociedade. Hoje em dia, o inimigo ele tem bombardeado as nossas vidas e as nossas mentes para tentar nos afastar de pessoas, para tentar nos afastar de quem ora por nós. Ele tenta colocar intrigas, ele tenta nos afastar de amigos, de boas amizades, porque a estratégia dele é nos isolar. Isolados nós somos mais fracos, mais frágeis. E nós precisamos reconhecer. Gente, o gafanhoto reconhece isso, a importância da união. Eles andam em bando. Nós precisamos entender a importância da nossa unidade como seres humanos e nos unir. Nós não podemos ceder a essa competição de igrejas. Não, isso não pode fazer parte de nós. Nós somos sim divididos
rebanhos, os gafanhotos também são divididos em bandos. Nós somos divididos em rebanhos para ficar mais fácil o cuidado, para desenvolvermos intimidade, mais fácil assim, para que sejamos conhecidos pelo nosso nome, para que possamos conhecer o outro pelo nome dele. Então é uma estratégia de Deus que andemos em rebanhos, mas não um rebanho lutando contra o outro rebanho do mesmo reino, porque nós somos o mesmo reino, somos reino de Deus. E a aranha, olha só a sabedoria que Deus deu para a aranha. A aranha, ela entra até nos palácios. Meu irmão, eu quero te dizer, se você sente a sua autoestima baixa, não consegue se relacionar às vezes com um irmão que tem um poder aquisitivo maior do que o teu, tá errado. Se você não se sente digno, às vezes, de entrar num lugar bonito, agradável, tá errado. Se Deus deu ousadia, coragem para uma aranha fazer a casa dela onde ela quiser, quanto mais a nós, a palavra de Deus diz que Ele nos dá um espírito de ousadia. Tem pessoas que se isolam porque são tão tímidas, que se isolam porque não tem coragem, não tem ousadia de fazer amigos. Amado, isso não é de Deus. Deus não nos deu esse espírito de covardia. Pelo contrário. Então eu quero perguntar para você mais uma vez, quão pequeno você se acha? Não é possível, meu irmão, que você se sinta menor do que uma formiga, menor do que uma aranha, menos importante do que um gafanhoto. E entenda que se Deus deu sabedoria para eles, Deus vai dar para você também. Deus já deu. E a palavra dele diz que se nós pedirmos mais, Ele quer dar mais sabedoria. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para as coisas que nós estamos enfrentando, para as coisas que nós não estamos conseguindo vencer, nos dá estratégia, nos dá mais sabedoria para lidarmos com as nossas dificuldades. A dificuldade, ela não pode ser maior que você. Deus vai te dar uma estratégia para você driblar aquela dificuldade. Deus não vai remover a dificuldade, mas Deus vai te dar uma estratégia para você driblar a dificuldade, para você aprender a conviver com você mesmo. Nós nós precisamos reconhecer isso. Nós todos temos fragilidades, nós todos temos pontos fracos e pontos fortes. Nós todos temos as nossas características pessoais. Isso é quem nós somos, mas Deus, no meio disso, Ele nos dará estratégia para nós aprendermos a lidar conosco mesmo e com os outros. Basta nós pedirmos a Deus. Sabe, amado, Deus não nos livra da fornalha, mas Deus fica conosco dentro da fornalha. Deus não nos livra dos desertos. Nós passamos momentos da nossa vida que são desertos. Deus não nos livra deles, mas Deus passa conosco. Sabe, Jesus, o Espírito Santo, é parceiro. Ele é parceiro. Sabe aquele parceiro, aquele bro? Ele não deixa a gente sozinho na roubada. Ele não deixa. A gente passa porque às vezes a gente colhe o que a gente planta. A gente passa porque a gente precisa quebrantar o coração. Coração duro. Então a gente passa porque senão a gente não cresce, a gente não amadurece. Doer, crescer, dói. Nós não queremos passar por dor. Então, se a gente pudesse escolher, a gente não crescia nunca. A gente ficava sempre menino. Só que eu vou te dizer uma coisa, o Senhor Jesus tem herança para nós. Criança não pode ser herdeiro. Deus tem herança para nós.
E ele vai entregar a herança para quem é adulto. Criança precisa de tutor. Criança não pode receber herança. Então, muitas dificuldades que nós passamos na vida, nós não passamos porque Deus tem prazer nisso. Nós passamos porque nós precisamos, amados. Nós precisamos passar. Mas Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai, eles são nossos parceiros, eles passam conosco. Eles choram conosco, eles sofrem conosco e eles se alegram conosco quando a gente passa pelas provas, quando a gente vence. Nós precisamos aprender a reconhecer essas coisas. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos mais importantes do que uma formiga, mais importantes do que todos esses bichinhos aqui. Se o Senhor foi fiel com eles, o Senhor não seria fiel conosco? Muitas vezes porque a gente está se sentindo pequeno, a gente esmorece na fé. Tá errado isso, tá errado. Nós não podemos esmorecer, nós precisamos buscar a estratégia. Senhor, qual é a estratégia? Qual é o escape? Deus tem uma estratégia, Deus tem um escape para você. Nós estamos num momento agora que Deus nos deu duas coisas preciosíssimas nessa pandemia. Deus nos deu tempo e Deus nos deu privacidade. Eu creio que vai chegar um tempo aí de avivamento. Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja e depois nós não vamos poder falar, nós não vamos poder reclamar. Deus, eu não tive tempo. Deus, eu fiquei distraído com outras coisas. Não, nós estamos agora dentro das nossas casas, focados na nossa família, na nossa própria vida. Deus está nos dando oportunidade de tocar em nós, de mexer as águas em nós, de nos curar, de nos purificar, de nos levar para lugares maiores. Amado, se a aranha entra lá no palácio, onde ela quiser entrar, Deus não quer levar você. Deus quer levar você em lugares maiores. Receba aí, em nome de Jesus. Você é mais importante do que uma aranha. Deus ama a tua prosperidade. Deus ama a prosperidade dos filhos. Às vezes você pode se perguntar assim: ai, será que Deus não quer a minha prosperidade? Poxa, nada na minha vida dá certo. Será que Deus não quer a minha prosperidade? Deus se posicionou contra mim? Ou será que Deus é indiferente à minha prosperidade? Tipo assim, Deus não tá nem ligando. Ou será que Deus é a favor da minha prosperidade? Deus ama a minha prosperidade. Eu te digo, Deus ama a tua prosperidade. Esse é o amor de Deus. Conheça o amor de Deus. Talvez se você não estiver sendo próspero, não é porque Deus não queira. Tudo a gente terceiriza e é mais fácil procurar o culpado. Tantas vezes nós culpamos o outro, nós culpamos a Deus. Peça uma estratégia para Deus, para você ser próspero. Obedeça a voz dele quando ele te ensinar, quando ele te conduzir. Deus ama a tua vida. Deus ama a tua prosperidade. Essa é a verdade que ele tem para nós. Essa é a verdade. Amém. Eu vou encerrar minha palavra por aqui. Amo vocês.